Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Acabou agora Atlético 1, Azures 2, mais uma vez. A gente não ganha no estádio, que não dá pra ver o jogo direito, cara. Eu tenho trauma desse estádio, assim. Tem muita coisa de Campeonato Paranaense que eu não suporto, mas ver jogo nesse estádio, analisar jogo nesse estádio é muito difícil. Você só vê 50% da partida. Mas enfim, o que não justifica o fato do Atlético ter perdido mais um jogo dentro da. Perdeu o primeiro jogo dentro da competição, né? Mas enfim, já vinha. Não, o segundo jogo dentro da competição. Já veio de uma derrota no Clássico, agora perde pro Azures. E obviamente a questão da classificação ela começa a ser um alerta. Obviamente também a gente não fica como desesperado, porque o Campeonato Paranaense é muito mais um campeonato de revelar jogadores do que um campeonato para conseguir um resultado esportivo muito acima, mas de qualquer maneira a gente ainda espera que o Atlético possa nos proporcionar uma boa campanha, mais jogos e quem sabe até o título. Gente, confesso pra vocês que é um jogo difícil de analisar, né? É um jogo difícil pela questão do gramado, é um jogo difícil porque o jogo ele foi travado, o jogo ele não teve andamento como a gente gostaria, que o time técnico, como é esse Atlético Sub-23, ele gosta que o jogo ele vá para um caminho muito mais da associação, do Atlético com a bola, do Atlético com o controle. O Atlético sai na frente, mas beleza, poderia até ter feito outros gols, mas é um Atlético com a impressão que nunca teve exatamente 100% do controle do jogo. E aí a gente vai falar rapidamente de alguns problemas para destacar mais individualidades, como eu acho que é o grande intuito do campeonato. Mas eu acho que, principalmente no segundo tempo, você teve uma vantagem física muito grande do time do Azul. Talvez o time do Atlético tenha cansado pela viagem desgastante que fez. Até acredito que sim. E acho que conforme o time do Azures ia ganhando dividida, conforme o time do Azures ia ficando um pouquinho mais com a bola, o Atlético vinha falhando e demonstrando fragilidades e se expondo. E aí a gente viu no segundo tempo o Claudinho dando mole no lance do pênalti, a gente viu o Marcão dando mole no lance do gol da virada. As falhas começavam a aparecer conforme o Atlético demonstrava mais e mais cansaço. E aí a gente bota um grande ponto de interrogação também em relação a alguns jogadores que a gente imaginou que poderia dar uma resposta maior, principalmente o Marcão, né? Marcão é um jogador que chega com muita expectativa para esse jogo em relação ao que seria do Marcão e o que seria do Atlético com a chegada do Marcão também. No final das contas, o Marcão mais do mesmo e o Atlético com o Marcão também mais do mesmo. Você não teve uma grande edição técnica com a chegada do Marcão, errando desde a saída de bola até lances cruciais, como foi o lance do gol. Mas eu acho que, de certa maneira, o Atlético começa a perder quando ele tem menos a bola. No primeiro tempo, ali eu já vi um Atlético um pouquinho mais certinho. E não porque teve uma grande mudança tática, mas porque estava mais inteiro fisicamente para ganhar duelos e mais inteiro fisicamente para impor seu ritmo de jogo contra um Azures que, sendo bem sincero, em muitos momentos aceitou o ritmo de jogo do Atlético, que também não fez uma grande partida. No primeiro tempo, e boa parte do segundo ali, o meu maior ponto de reflexão é como acionar um pouco o Bruninho, né? E aí a gente precisa entender se foi uma dinâmica coletiva da equipe ou se já tá rolando um certo ciúminho ali em relação ao Bruninho, porque mesmo o garoto participando pouco, vai lá, faz o gol, poderia ter feito outro. É o brilho mais especial dessa equipe, independente do cenário. Então o Atlético jogou muito pouco pelo lado direito no primeiro tempo, mas muito pouco. O próprio Gilberto, em alguns momentos vindo por dentro, começa a atuar mais, participar mais do jogo na segunda etapa. E é aquilo, quanto menos a gente utilizar o Bruninho, mais normal esse time vai ser. Mais próximo de um time de aspirantes frágil esse time vai ser. Eu não que o nosso lado esquerdo não tenha funcionado bem. Eu acho que a gente precisa destacar um bom jogo do Lucas Maresi mais uma vez.
Acho que defensivamente foi um dos que mais sentiu a mudança de dono do jogo, podemos dizer assim. Acho que o Lucas Maresi foi um jogador que foi perdendo ímpeto, perdendo vontade, perdendo capacidade de disputa, perdendo o fôlego do jogo mesmo, mas quando teve a disposição muito alerta no jogo, participando bastante do jogo, das transições, conseguindo dar bons passes, que encontrava os companheiros em profundidade, muito mais próximo ali do Chiquete para associar. Chiquete em muitos momentos como meia pela esquerda, em outros jogando um pouquinho mais aberto. Você tinha sempre o Renan Viana baixando, deixando o Maestrani mais na referência, e o Renan Viana flutuando em alguns momentos como um segundo atacante. Perdeu alguns gols, é verdade, mas eu acho que teve ali algo positivo, principalmente para gerar a superioridade numérica do Renan Viana. Mas também é um jogador que a gente está perdendo tempo. E, óbvio, destacar o Mikael, né? Acho que o Gilberto fez um bom jogo, tá? Acho que mesmo a bola passando um pouco pela direita, acho que o Gilberto fez um bom jogo. Acho que precisa destacar, mas o Mikael, mais uma vez, vai ser que é um goleiro muito diferente, inclusive na capacidade de pegar pênalti, né? Acho que vem sendo muito aproveitando muito bem a oportunidade que vem dando a ele nesse campeonato estadual de entrar e ser uma peça útil. Acho que não teve culpa em nenhum dos gols. Acho que é destacar muito mais a atuação pela defesa do pênalti do que qualquer coisa. E volto a dizer, para mim o Mikael vai brigar com o Santos pela vaga titular. Para mim o Mikael vai brigar com o Santos para assumir esse gol do Atlético. No fim, a conta desse campeonato ela é muito simples. Eu gostei do Chiquete também, tá? Acho que o Chiquete pressiona bem, acho que o Chiquete ele sabe atacar bem em profundidade, acho que o Chiquete tem boa dinâmica ali sempre quando ele atua. O Chiquete, ele pode não ter nenhum um jogo espetacular, mas também não ter nenhum jogo abaixo da média. E acho que tudo que ele se propõe a fazer, ele faz relativamente bem. É um jogador que, no melhor momento do Atlético, teve presente nas melhores jogadas. Mas é isso, assim, cara. A conta desse campeonato ela é muito clara. Quanto menos Bruninho a gente tiver, menos a gente vai ver potencial e potência nesse Atlético. Hoje foi mais um jogo que eu senti falta do Atlético ter um pouquinho mais de capacidade de controle, e aí a questão da idade pega muito, mas ter a bola, aprender um pouquinho mais o jogo, demonstrar um pouquinho mais de maturidade. Aí talvez a presença de um Raul poderia ajudar um pouquinho mais, um jogador mais experiente. Quem sabe até de um Alejandro Garcia, mas aí já é um Atlético se preparando para o Campeonato Brasileiro e realmente tem que ser o foco. Não vou falar nem jogo decepcionante dos aspirantes. Eu vou falar jogo que deixa muito claro o potencial do Manézio, o potencial do Mikael, que o Marcão ele vai ter que suar muito para se provar o zagueiro que ele acha que ele é, que o Bruninho é a estrela diferencial desse time e que o Felipe Schick é uma engrenagem de funcionamento muito importante. O resto vai ter que melhorar bastante. Vai ter que melhorar bastante. Ah, vai ter que melhorar bastante.